Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para este canal Jesus, o Verbo de Deus. E eu estou passando aqui apenas para trazer um informativo e vou apenas usar um versículo básico para meditação. Está lá no livro de Tiago, o capítulo 5, o versículo de número 16, que diz o seguinte: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. É lógico que aqui o contexto que Tiago usa é outro. Ele está falando sobre o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Mas com base apenas nesse versículo, orais uns pelos outros, eu gostaria de conclamar você juntamente comigo, para orarmos pelos habitantes do Líbano, pela aquela população. É sabido de todos que houve na terça-feira, dia 4 de agosto, por volta das 18 horas lá, 12 horas lá de Brasília, aqui no Brasil, uma explosão na capital de Beirute, do Líbano, a Beirute, ali no porto, e o número de mortos sobe para 157 e o número de feridos chega a 5.000. Esta explosão ela deve pelo fato de ter armazenado ali naquele porto 2.750 toneladas de um material chamado nitrato de amônio. E acontece que houve uma explosão e uma enorme coluna de fumaça foi vista a quilômetros de distância. De tal maneira que essa explosão foi ouvida a 200 quilômetros de distância. Para você fazer ideia da cidade de Lanarca, a 200 quilômetros da capital Beirute, deu para ouvir o barulho, a explosão deste artefato. E a busca por dezenas de desaparecidos ainda segue. O número de feridos chega a 5.000 e o número de mortos já chega a 157. Segundo testemunhas, a explosão afetou casas e prédios a 10 quilômetros de distância. A cidade de Beirute, no Líbano, está arrasada, está destruída. Muitas pessoas perderam suas casas, muitos perderam suas vidas, muitos estão feridos, amputados, muitos estão aí nos hospitais, entre a vida e a morte. E eu quero conclamar você a orar por essas pessoas, orar por os habitantes do Líbano, da capital Beirute, que estão sofrendo e que estão passando por uma enorme dificuldade devido a essa explosão. A capital ficou arrasada, a capital ficou em ruínas, apenas destroços restaram. Eu conclamo a você, eu convido a você, que juntos vamos orar por esses habitantes do Líbano, vamos lembrar deles nas nossas orações, porque a palavra diz que a oração dos justos pode muito seus efeitos. Eu penso que este é o momento mais propício de nós nos dobrarmos nossos joelhos e lembrarmos também dos habitantes do Líbano que agora sofrem tanto devido a essa explosão, a este acontecimento. Que Deus ajude a nossos irmãos do Líbano, aos habitantes do Líbano, as pessoas que infelizmente aí agora sofrem com a perca e com a dor da partida dos seus familiares de forma tão repentina. Que Deus ajude e conforte o coração também desses familiares. E que nós possamos também lembrar nas nossas orações desses irmãos. Que Deus ajude esses irmãos. Que Deus fortaleça-os. Que Deus os sustente-os. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa paz e Ele é o nosso refúgio bem presente em tempos de angústia. Como diz lá no Salmo, invoca-me no dia da angústia
eu te livrarei e tu me glorificarás. Que nós possamos, então, lembrar desses irmãos nas nossas orações. Então, essa é apenas a minha palavra para hoje, apenas um informativo, a título de informação. E faço convite a você, vamos orar por essas pessoas. Vamos concluir elas na nossa lista de oração. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus nos sustente pelas suas poderosas e potentes mãos. Fiquem com Deus e até a próxima.